Olá, meus irmãos, boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. É um prazer sempre estar com você para estudar a palavra de Deus, para estudar a Bíblia Sagrada. Que o Senhor Jesus nos abençoe no estudo da sua palavra. Hoje, quinta-feira, 9 de agosto, a lição tem como tema a perseguição de Herodes. Desde já pedi a você para se inscrever no nosso canal se você não é inscrito ainda, deixe seu like e ative as notificações lá no nosso canal no YouTube. Esteja sempre assistindo esses vídeos e estudando a Bíblia conosco. A lição inicia nos dando o seguinte comentário. Voltando outra vez a falar da Judéia, nos deparamos agora com o relato da execução de Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu, Marcos 1,19, por ordem do rei Herodes. Ele também desejava dar a Pedro o mesmo destino. Vamos ler Atos 12, versículo 1 ao 4. Olha os desafios que a igreja enfrentou nesse período, a igreja primitiva. Atos 12, 1 ao 4. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então olha o que foi que fizeram com os cristãos. Mataram a Tiago a fio da espada e prenderam a Pedro, o rei Herodes, com o fim também de matá-lo, porque isso ia agradar aos judeus, aos fariseus, aqueles fariseus hipócritas que nós sabemos. E o rei Herodes, mencionado aqui, é Agripa I, o neto de Herodes, o grande Herodes lá da época de Jesus, criança, em Mateus 2, versículo 1. Ele governou a Judéia de 40, o Herodes Agripa, Judéia do ano 40 ao ano 44. Como resultado de suas muitas demonstrações de piedade, ganhou popularidade entre seus súditos judeus, especialmente os fariseus. Sua tentativa de ganhar o favor do povo ao atacar alguns apóstolos se encaixa perfeitamente no que conhecemos a seu respeito, a partir de outras fontes. Visto que a execução de Tiago havia sido eficaz no cumprimento dos propósitos de Agripa, ele também planejou executar Pedro. O apóstolo foi preso e entregue a 4 escoltas de 4 soldados cada um, cujo objetivo era vigiado, uma escolta para cada uma das vigílias ou turnos da noite. Pedro tinha consigo 4 soldados ao mesmo tempo. Ele estava acorrentado a 2 deles, um de cada lado, e a outros 2 aguardavam na entrada. Essa extrema preocupação certamente foi tomada para tentar evitar o que já havia ocorrido com Pedro e João algum tempo antes, em Atos 5, do versículo 17 ao 20. Vamos ler agora Atos 12, do versículo 5 ao 18, o que aconteceu em resposta às orações dos irmãos. Atos 12, versículos 5 ao 18, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração intercessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com suas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando-lhe ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te a calça e as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhes mais: Põe a capa e segue-me. Então Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhe abriu automaticamente.
E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas, e orando. Quando ele bateu a postigo, do portão, veio uma criada chamada Rod ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Eles, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para se calarem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados, porque sobre o que havia acontecido a Pedro. Amém. Olha que maravilha. Olha o milagre de Deus na vida de Pedro, tirando do cárcere, tirando da prisão. Pedro que estava para ser executado. O rei Herodes, Agripa I, queria executá-lo, assim como fez com Tiago. E aqui nós percebemos que a igreja estava em oração a favor de Pedro, constante oração e comunhão. E aqui nós vemos a importância da igreja, a importância de nós congregarmos, de estar unido em oração, de estar em jejum, de estar congregando com os irmãos de fé. Tem muitos aí desigrejados, que dizem: não precisa ir para a igreja, não sei o que, aquela coisa todas, heresias. Então nós vemos aqui que Deus respondeu às orações da igreja, dos cristãos que estavam unidos, estavam em oração, em comunhão, em favor de Pedro. Então, em seguida, esse relato, encontramos a história da morte de Agripa em Cesareia, em Atos 12, do versículo 20 ao 23. Já se tentou identificar a causa de sua morte. Alguns supuseram peritonite, úlcera ou até envenenamento. Mas Lucas, que o livro de Lucas afirma claramente que o rei morreu por causa de um juízo divino. Então nós vemos que o juízo de Deus foi sobre aquele rei que era mau. Governou apenas 4 anos. Matou os cristãos, matou os apóstolos, queria matar Pedro, mas o Senhor não permitiu e trouxe o juízo sobre aquele que perseguiu o povo de Deus. Amém? Então, irmãos, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe seu like e até amanhã com mais um vídeo, se o Senhor nos permitir, para a honra e glória de Jesus.